Olá pessoal, nossa, eu tenho um sobrinho chato, mas ele é chato pra caramba. Aí ele fica, grava o terceiro vídeo, grava o terceiro vídeo, grava o terceiro vídeo. Porque ele só faz duas coisas na vida, edita esses vídeos e joga DD Tank. Mentira! Põe DD Tank aqui pro pessoal ver que é DD Tank. Isso. Só joga isso aí. E agora quer que grava o terceiro vídeo pra ele poder editar. Então vamos lá, roda a vinheta aí. Antes de começar a terceira parte dos vídeos dos livros lidos em 2010, se inscreve aqui no canal, beleza? E curte os vídeos. Vamos lá. Mês de maio eu comecei lendo Assassinato na Academia Brasileira de Letras, do Jô Soares. O livro vale muito a pena pela pesquisa histórica. O Jô Soares coloca bastante detalhes aí. A história se passa no Rio de Janeiro em 1924, às vésperas da construção. Resolve investigar o que está sendo chamado pela imprensa da época de os crimes do Penacho. Acharam que ia faltar, mas não faltou. No mês de maio também teve Agatha Christie, Aventura em Bagdá. Outro livro de espionagem da Agatha, não gostei muito. Não gosto de livro de espionagem. Mas a história começa quando uma jovem está em Bagdá e nessa mesma cidade vai ter uma cúpula, um encontro de vários países. Porém, alguém descobre que vai haver esse encontro e eles querem boicotar o encontro. A Vitória, então, que se encontra na mesma cidade, acaba se encontrando com um homem misterioso, à beira da morte, que fala algumas palavras para ela, denunciando o pessoal que quer boicotar essa cúpula. Porém, ela não entende as palavras da pessoa, e assim começa uma longa investigação sobre o que vai acontecer nessa cúpula de países. É um livro de espionagem, como eu já disse, espionagem não é muito meu filão. Mês de maio também foi a vez de ler Ian Van Zandt. Esse livro aqui ele foi um recorde de venda em 1998. Ela é de escritora americana. E aqui ela mostra relacionamentos pessoais, né? E o que acontece com as pessoas enquanto elas esperam o amor chegar. E ela define essa espera pelo amor em uma casa. E essa casa vai tendo várias coisas para se fazer enquanto esse amor não vem, como limpar a geladeira, depois eles vão para o sótão, quarto, sala, mas não ensinando a limpar nada, né? Aqui é cada estágio da sua vida enquanto esse amor não vem, e ela compara o seu estágio de espírito e psicológico com as funções, associa as funções emocionais com as funções de afazeres domésticos. Mas o livro é bom. O modo que ela escreve os relacionamentos que não duram, os amores que se vão e por que ele não ficou na sua vida. É um livro bem interessante. Mais um da Agatha Christie, Morte no Nilo. O personagem da Agatha morre em qualquer lugar, né? Morre em avião, morre no navio, morre no Nilo, morre em qualquer lugar. E nesse aqui ela morre no Nilo, dentro de um navio. A história parte do princípio de que tem uma jovem, ela está supostamente dormindo, mas só que é encontrado um pequeno orifício atrás da orelha dela com sangue. E quem encontra? Poirot é quem encontra. Ele também está no navio e aí começa-se uma longa investigação para ver o que aconteceu com essa moça. Assim como no Expresso do Oriente, nesse aqui todo mundo que está nesse navio cruzando o Rio Nilo é suspeito de ter matado a jovem. Para fechar o mês de maio, Robin Cook, Cérebro. Esse livro aqui, as meninas aí que vai no ginecologista, recomendo não ler muito não, hein? Porque o drama principal se acontece bem na área de ginecologia de um hospital universitário. Uma jovem vai buscar o exame médico dela e some, desaparece, nunca mais é encontrada. Depois, uma outra jovem fazendo uma cirurgia no cérebro morre de uma forma muito estranha. O procedimento cirúrgico era bem simples, não acabaria em morte. Porém, ela morre de forma muito suspeita. E o Martin, um estagiário, começa a ligar esse sumiço e essa morte com um outro cadáver que ele, fazendo suas pesquisas, encontrou numa gaveta. O corpo estava em perfeito estado, porém faltava o cérebro da moça. E quando o Martin começa a investigar o que está acontecendo na área ginecológica do hospital, aí você já sabe, né? Alguém vai tentar matar ele de qualquer forma.
Esse livro aqui ele é até melhor do que o Coma, que eu disse no vídeo anterior. Por falar em vídeo anterior, quem não assistiu a parte 1 e 2, vai aparecer aí, viu? Fiquem de olho, assistam lá a 1 e a 2. Junho começou com A Rainha do Crime, A Casa Torta. Esse livro aqui tem uma história muito boa, porém para mim não teve surpresa nenhuma, porque certo dia eu cheguei na empresa lendo este livro, a empresa onde eu trabalhava, e quando uma das moças viu que eu estava lendo, estava logo no começo, nas primeiras 20 páginas, ela disse para mim: "Nossa, esse livro é muito bom, o assassino é..." E ela me contou o assassino. Me contou quem era o assassino. Obviamente que a amizade acabou ali. Porém, esse livro aqui parte do seguinte princípio. Um velho muito rico morreu. A pergunta: quem matou? A esposa? O professor dos netos? A cunhada? Ou os netos? Quem matou este velho muito rico? Essa é a pergunta principal. E eu já sabia. Que merda. Mais um livro da Danielle Steel. Esse livro aqui, Aventura de Amar. Esse livro aqui conta a história de uma jovem. Ela é filha do escritor Daniels, um escritor muito famoso, best-seller dos Estados Unidos. Vive uma vida de luxo, de glamour. O pai dela é realmente uma celebridade. Mas inesperadamente, o velho tem um pipoco no coração, sofre um infarto e morre. O que acontece então? A menina descobre que o pai tinha uma vida de aparências. Não tem mais dinheiro, não tem mais nada, acabou. Ela está com 19 anos, na miséria. A única pessoa que a Bettina tem na vida é o melhor amigo do pai, que tem 62 anos. E esse senhor oferece para ela uma salvação, se casar com ele. E aí a história da Bettina começa. Mais do que isso, é spoiler, tá? Menininha, 19 anos, vai casar com o velhinho, mas a história é boa. Já sei, vocês vão falar: nossa, esse cara só lê Agatha Christie. Não é, gente, mas é que igual eu falei pra vocês lá no vídeo 1. No primeiro vídeo, quando eu começo a ler um escritor, eu quero ler tudo que ele escreveu, né? Tô tentando ler Nora Roberts até hoje. A mulher não para de escrever, 250 livros. Ainda bem que é facinho, então rapidinho. Mas sim, depois desse da Danielle Steel, tem Agatha Christie. Assassinato na Casa do Pastor. Tô falando, qualquer lugar para Agatha Christie é lugar para um assassinato. Este livro não tem o Poirot, mas tem a Miss Mupp. Parágrafo principal, né? O que faz todo o enredo desse livro deslanchar é que certo dia o pastor faz um comentário sobre um coronel que vive na cidade e ele diz que qualquer um que matasse aquele coronel estaria fazendo um serviço à sociedade, um bom serviço à sociedade. Só que o pastor não esperava é que dias depois o coronel aparece morto na própria casa do pastor. Agatha Christie. E agora, para encerrar o mês de junho, não vou falar de Agatha Christie, não vou falar de Danielle Steel, vou falar de Isabel Allende. Essa aqui é a trilogia dela, é uma trilogia infanto-juvenil. Na verdade, ela escreveu cada livro para um neto dela, né? Então, o primeiro é A Cidade das Feras. O nome da trilogia é As Aventuras da Águia e do Jaguar. O protagonista dessa trilogia é o Alexander. E nesse primeiro livro, ele vive com a família, né, o pai e a mãe, em Nova York. Porém, ele descobre que a mãe dele está com câncer, está muito doente. E ele se vê obrigado a se mudar para Nova York para viver com a avó. A avó dele chama Kate e ela é uma aventureira. Ela gosta dessas viagens exóticas por lugares que ninguém ainda passou, né? E como o neto vai morar com ela, ela tem que levá-lo na próxima expedição. E ela está indo procurar uma fera na floresta amazônica e resolve levar o Alexander com ele. Antes, eles param em Manaus. Nessa viagem, o Alexander e a Kate vão conhecer a Nádia, também uma jovenzinha ali dos seus 13, 14 anos, brasileira, que vai acompanhar eles nesse passeio aí, nessa expedição pela floresta amazônica, em busca dessa fera que dizem existir lá. Então esse aqui é só o primeiro volume da trilogia da Isabel Allende. Muito bem escrito, infanto-juvenil da melhor qualidade. Muito bom, tá? Tem 280 páginas, é pequeno, e a capa realmente é linda. E julho, sim, julho começa com Agatha Christie.
Um Gato Entre os Pombos. Esse romance aqui é com o Poirot e acontece em um colégio interno só para meninas. Um corpo é encontrado no pavilhão de esportes. O segundo livro que eu li em julho foi esse. Se tiverem crianças na sala, tirem, porque a capinha é meio pornográfica, né? Vai aparecer uns seios de fora. Li esse romance aqui da Jeanette Dyle, Amante Indócil. Na verdade, é um triângulo amoroso entre a Diana, o Mallory e o Guy. Mallory é o pai do Guy e eles se apaixonam pela mesma mulher. Mas o que tem de interessante nesse romance aqui é que existe um vilão. E o grande vilão da história não é uma pessoa, é um cavalo. É um cavalo selvagem que invade um aras no meio oeste americano e rouba uma das éguas premiadas de um rancho. Então esses dois homens, e essa moça também vai junto, porque o pai dele é o dono do rancho, vão atrás de pegar esse cavalo selvagem e a égua premiada. É uma aventura tipo faroeste mesmo ali, uma coisa bem ruralística americana, mas com um triângulo amoroso aí meio picante, com uns, né, peitinho de fora, umas coisas assim. Um bom romance best-seller é a mesma coisa de Danielle Steel, Nora Roberts, mas é muito bom. Não podia faltar nesse mês também, Agatha Christie, O Segredo de Chinese. Esse livro aqui não tem o Poirot, não tem a Miss Marple, é também um livro independente. E numa mansão rural na Inglaterra, um príncipe de um país europeu é assassinado. E o principal suspeito de ter cometido esse crime é um assassino de aluguel famoso chamado Rei Vitor. O mistério da história nem é pegar o assassino, porque sabe-se que o Rei Vitor é um assassino de aluguel e provavelmente tenha matado o príncipe. O mistério aqui é descobrir quem é o Rei Vitor, quem é essa figura que se esconde por trás desse nome misterioso. E o caso do assassinato ele é abafado, porque suspeita-se que várias pessoas importantes possam ter contratado o Rei Vitor para dar cabo desse príncipe. Para quem gosta de livros que acontecem durante a Segunda Guerra Mundial, O Anel de Noivado da Danielle Steel, tá dando reflexo no nome, ó. Mas vamos continuar. O Anel de Noivado da Danielle Steel. Eu não posso falar muito desse livro porque todo capítulo aqui é um spoiler, né? Então, só que começa com uma nobre, Cassandra. Ela é casada com um nobre alemão e ela tem um amante que é um escritor que um pouco adiante aí do primeiro capítulo começa a escrever contra o novo regime e vai ser perseguido pela polícia nazista. E a única pessoa que pode salvar esse escritor é o marido da Cassandra. Então veja bem, o marido salvando um amante. Mas no decorrer da história, os nazistas já dominaram toda a Alemanha e essa família se vê obrigada a fugir para os Estados Unidos. É spoiler. Qualquer coisa que eu falar é spoiler. Então eu paro aqui. Em julho também teve outro livro de contos da Agatha Christie. O conto desse livro aqui que eu mais gosto é A Mina de Ouro. É o primeiro conto, onde são dois golpistas, ele e ela, e ambos, um tenta dar o golpe no outro. É o conto que eu mais gosto dessa coletânea aqui, mas é muito boa. Eu sou obrigado a contar só um pedacinho desse livro porque eu acho muito interessante. Uma cena bem forte que acontece na vida da Ian Van Zandt é que quando ela era criança, a avó dela dava um banho nela quando ela fazia arte. E esse banho se chamava banho de cura. Era dentro de uma banheira. Sabe aquelas escovas que a gente usa para lavar roupa? Então, a avó dela dava um banho nela com aquilo. E essa bucha deixava grandes feridas na menina. Então esse é só um dos momentos tristes da vida da Ianla. Mas vale a pena porque hoje ela é uma escritora muito famosa americana. E ajuda pessoas através dos seus livros e das palestras que ela dá. E o mês de agosto começou com Agatha Christie. Poirot perde uma cliente. O livro já sugere o que será, né? É uma senhora, vive numa cidadezinha pequena do interior da Inglaterra. Ela muito rica, mora com um sobrinho e duas sobrinhas. E certo dia ela sofre um estranho acidente. E aí ela coloca na cabeça de que alguém está tentando matá-la. E ela resolve escrever para o detetive Poirot. E o detetive Poirot lê a carta dessa senhora e vai até essa cidadezinha. Infelizmente o Poirot chegou um pouco tarde. A senhorinha já morreu.
Então, como ele recebeu a carta, ele vai trabalhar para ela a si mesmo, mesmo estando morta, e vai descobrir o porquê que ele perdeu uma cliente. Gente, olha a capa desse segundo livro de agosto. É o segundo volume da trilogia As Aventuras da Águia e do Jaguar, da Isabel Allende. Mas olha a capa. Linda, mas muito bem feita. Até mais bonita que a primeira, né? A orelha também, ó. Uma edição bem caprichada. Muito boa. Vocês lembram lá que a primeira aventura do Alexander e da Nádia foi quando a avó foi numa expedição na floresta amazônica. E agora aqui, nesse segundo livro, O Reino do Dragão de Ouro, eles vão até o Himalaia, também passar por uma aventura fantástica. Lá eles vão conhecer as criaturas da montanha. É aventura, mas muito bem escrito, no mesmo estilo que ela usa na Casa dos Espíritos, só um pouco mais leve, né? Porque é um livro para criança. Ela escreveu esse livro aqui para os seus netos. São 3 netos, 3 livros. Não sei se vocês conseguem ver, ó, tem um jaguar e uma águia aqui na capa do livro. E aqui, né, são as montanhas lá do Himalaia. A explicação por que a trilogia chama Águia e Jaguar tá no livro, desde o primeiro. Muito bom. Agosto também teve Agatha Christie, O Mistério do Trem Azul. Sim, acontece num trem igualzinho o Expresso do Oriente, mas a história é bem diferente porque trata-se de um roubo que o Poirot vai ter que descobrir. E não conseguindo aguentar, eu li o terceiro e último volume da trilogia da Águia e do Jaguar. Que capa linda, capa linda. Tem esse livro também. Esse terceiro volume chama A Floresta dos Pigmeus e a aventura desta vez acontece na África. O Alexander, a Nádia e a vovó Kate estão na África, onde eles descobrem uma tribo explorada, fala de pigmeus, como diz o próprio título, da busca por marfim. É fantástico, fantástico. Essa trilogia aqui vale a pena ser lido. Então aqui só para lembrar, tudo começa com a Cidade das Feras, que acontece uma aventura na África. O segundo volume é O Reino do Dragão de Ouro, uma aventura no Himalaia. E o terceiro é A Floresta dos Pigmeus, a aventura é na África. Li também mais um livro do Robin Cook, Médico ou Semideus. É um suspense, mas ele aborda um tema muito interessante aqui. É a incapacidade da medicina se policiar. Até que ponto o médico pode ir? Até que ponto está nas mãos de um médico decidir a vida e a morte das pessoas? Muito bem abordado. É um romance policial, é suspense, é best-seller, mas o tema abordado é interessante. Acho que todo livro ele tem que abrir margem para você poder pesquisar. O mote aqui, o enredo, ele é fraco, mas ele abre oportunidades para você poder pesquisar. E acho que todo livro faz isso, pelo menos comigo. Eu leio algo ali que achei fraco, uma pesquisa bem superficial, porém eu vou mais a fundo para poder ver o tema abordado então no livro. Porque todo best-seller ele parte de um princípio, né? Ele pega um tema polêmico e desenvolve a história. Depois, o leitor que quer se aprofundar tem que ir lá pesquisar mais a fundo o tema. E esse aqui é o tema dos médicos, né? Eles se policiarem. Li mais um da Danielle Steele. Dessa vez não é ficção, é um livro real. Essa aqui é a história do filho dela, Nick. Ele tinha transtorno bipolar, tinha uma banda também de rock, e ela vai contar a vida do Nick desde o momento em que ele nasce, né, até em que ele morre por causa do transtorno e por causa do vício dele em drogas. É um livro muito triste, muito melancólico, afinal de contas é uma mãe falando do seu filho, de todas as dores, do sofrimento dele, até que ele morre. A Danielle Steele até deu um apoio, um suporte para os pais da Britney Spears, porque ela teve o mesmo problema que o filho dela, o Nick. É um livro muito doído, muito sofrido. Aí o livro tem fotografias, né? É uma biografia mesmo do filho dela. Até na época, todo o dinheiro da compra desse livro aqui, né, da venda desse livro, foi revertido para poder ajudar uma instituição que cuida de pessoas com transtorno bipolar.
a filha da Isabel Allende, ela morreu. Não vou me estender muito falando sobre a morte nem a doença que acometeu a filha dela, porque tem um livro sobre isso também, Paula, que depois eu vou comentar aqui no canal. Mas depois que a filha dela morreu, ela ficou sem inspiração, né? Triste de esperar o quê? Da morte de um filho. E ela resolve viajar por vários lugares. E durante essas viagens surgiu a ideia dela em escrever um livro sobre afrodisíacos. Então ela tem a ideia de Afrodite. É uma edição muito bonita, capa dura. Ele tem várias ilustrações. E aqui ela conta um pouco da história dos afrodisíacos, das receitas afrodisíacas. Também coloca algumas receitas, contos. Então esse livro aqui partiu mesmo como uma distração durante esse período de luto doloroso dela. E ela se distraiu pesquisando sobre afrodisíacos e acabou fazendo este livro. Vale muito a pena pelos contos, a história que ela passa de vários países por onde ela passou, as receitas afrodisíacas. Ela conta a história mesmo dos afrodisíacos através desse livro aqui. O penúltimo livro de agosto foi Vale a Pena Viver, da Danielle Steel. Essas edições aqui são edições bem pobrezinhas, viu? Capa mole, não tem orelha. E o título, ele é escrito em dourado, então, conforme a luz, ó, ele brilha. A capa é espelhada, mas só que então não dá pra vocês verem. O título do livro é Vale a Pena Viver. É a história do Bill. O Bill, ele escreve uma novela na televisão americana e certa noite ele conhece a Adrian em um mercado. E ele acaba se apaixonando pela Adrian, mas a Adrian acabou de passar por um momento de grande dificuldade na vida dela. Ela era casada e ela ficou grávida. E uma coisa que o marido nunca quis foi ter filho. E ele faz aquela pergunta absurda, né? Põe ela contra o muro, dizendo ou a criança ou eu, desejando que ela faça um aborto. E é nesse período difícil que ela conhece o Bill. E aí vocês têm que ler para saber por onde vai esse romance. E encerrando o mês de agosto, O Começo do Fim, um livro da Taylor Caldwell. Já disse aqui no vídeo anterior que é a escritora que eu mais gosto, sensacional. É um livro também que acontece ali no princípio do domínio dos nazistas na Alemanha. O nome do livro, né? O Começo do Fim, porque é logo no começo mesmo da dominação nazista. Um estranho amor na Alemanha nazista. É um estranho amor porque este amor não é entre um homem e uma mulher. Não, este amor aqui é entre dois irmãos nessa Alemanha nazista. Um irmão é o Karl, ele é um escritor mundialmente famoso, e o outro irmão é o Kurt, que é um cientista. Eles são gêmeos e eles se odeiam. E durante toda essa ocupação nazista, vai mostrar a vida dos dois, a visão deles sobre a Alemanha nazista, sobre o que eles estão fazendo com os judeus, mas eles não conseguem ver nada muito além do que esse ódio que tem entre ambos. E ela faz um paralelo desse ódio entre irmãos com a guerra, né? O ódio dos alemães pelos próprios judeus alemãos. Então, é bem escrito, esse paralelo entre os irmãos e a Alemanha nazista ficou muito bem colocado pela autora aqui. Se gostaram do vídeo, deixe seu curtir aí no final, subscrevam-se no canal, vai ter muitos vídeos, né, porque meu sobrinho não me deixa em paz, tá querendo editar todos os vídeos do mundo, e espero que tenham gostado. Se quiserem uma resenha de qualquer livro, só deixar aí nos comentários. Valeu!